Olá, tudo bem? Quanto tempo? Então, para a aula de hoje, eu preparei material aqui para a gente dando continuidade nos estudos dos métodos, tá? E eu preparei hoje os métodos óticos, tá? Os métodos óticos, tá? Um exemplo deles é a espectrometria principal, que é o principal método da classificação dos métodos analíticos. Eles são baseados na interação da energia radiante com a matéria. São largamente usados devido ao composto colorido instrumental disponível de fácil operação. As medidas são feitas nas regiões de espectro visível, ultravioletos e infravermelhos. Nada mais é que o método ele tenta, por meio da interação de energia, tá? Dentro das substâncias, cada uma vai emitir uma frequência diferente. Por meio dessa frequência, tá? É que é realizado o teste de espectrometria ótica, tá? E aí, para cada substância, a emissão aí de feixes de luz, tá? E esses feixes de luz, eles estão em algumas frequências, cada um emite uma frequência diferente. A interação também pode ser por meio da dentro da espectrometria, pode haver também espectrômetros, tá? Que eles podem ser a base da radiação eletromagnética. Eu tenho diversos tipos de emissão espectrômetro. E esses métodos, tá? Vai conforme o tipo de material, o tipo de substância que vocês estarão analisando. A interação da radiação eletromagnética com a matéria. Como eu falei para vocês, cada composto ele emite, né, uma frequência diferente, seja ele uma frequência de luz, seja ele uma frequência de onda eletromagnética, seja ele uma frequência de radiação. E com isso eu consigo fazer a determinação dos compostos presentes dentro de uma amostra. Os métodos espectrométricos, tá? Onde a solução da amostra absorve a radiação de uma fonte, a quantidade absorvida é relacionada com a concentração da espécie de uma solução. Ou se for uma radiação eletromagnética, tá? É uma forma de energia que se propaga no espaço como uma onda de enorme velocidade em linha reta. Ou ela releva as características ondulatórias e corpusculares. Tá? É um tipo de fenômeno óptico de interferência, refração e reflexão. Eles são descritos satisfatoriamente considerando a reflexão do espectrômetro como um movimento ondulatório. Ou seja, como eu falei para vocês, as características de cada material vai muito com relação às propriedades que o material apresenta. Seja ele a propriedade dele formar um campo eletromagnético, as formações dos comprimentos de ondas, eu também consigo fazer a identificação dos compostos, né? Consigo também, tem deles que utilizam por meio da própria coloração, vou formando com diferentes frequências e formando uma coloração diferente, eu também consigo fazer a identificação aí de diversos compostos. Porém, o movimento ondulatório, tá? Ela é falho na interpretação da absorção e da emissão de energia radiante. A absorção e a emissão, eles são descritos como um postulado de que a radiação eletromagnética ela consiste de partículas discretas de energias, ou seja, ela consiste, né, na emissão, ou seja, na identificação das energias liberadas, seja elas por meio de fótons ou seja ela por meio de quantos. A onda equivale aí, é igual ao número que apresenta a substância ao número de fótons emitidos. As propriedades ondulatórias. As propriedades ondulatórias, tá? Nada mais está relacionada, ela pode ser considerada como uma radiação eletromagnética
como uma forma de energia radiante que se propaga como uma onda. E o movimento ondulatório, ele é caracterizado por vários parâmetros, pelo comprimento de onda, pela frequência, pela velocidade e pela sua amplitude. Tá? Tudo isso aí está relacionado, está voltado para o setor de física. Ah, mas isso tem a ver com física, o que tem a ver com química? Tudo. Tá? Tanto é que dentro da física, eu não tenho como explicar alguns fenômenos se eu não houver a compreensão da química, assim como na química eu não tenho como explicar aí determinados conteúdos se eu não houver um conhecimento prévio de alguns conceitos da física. Por isso aí, tanto é que vocês viram disciplinas voltadas aí para os fenômenos físico-químicos. Tá? Aqui eu tenho alguns parâmetros de onda eletromagnética e a sua representação. A forma com que eu tenho a formação de um campo magnético, seguindo, tá? Vocês verem essa primeira curvatória, essa primeira ondulatória, tá? Seria aí a propagação de um campo elétrico. Um campo elétrico, dependendo do tipo, ele tende a seguir diversas direções, tá? Mas nesse caso aqui, como é uma onda eletromagnética, elas tendem a seguir, a respeitar aí o comprimento de onda da onda. E sem falar que ele também, como eu falei para vocês, além de seguir esse comportamento da onda, ele também vai seguir para diversas direções. Um campo magnético, ele tanto é que se você for olhar, analisar ele aqui pelo eixo tridimensional, ele tanto vai pelo eixo X, como ele vai pelo eixo X, pelo eixo Y, quanto pelo eixo Z, tá? Tenho também aqui a direção e propagação da onda. Normalmente as ondas elas têm direção e sentido definido, tá? Então observem, tá? Da seguinte forma, como que é? Eu tenho um sentido também de propagação definido, tá? Aqui eu tenho um modelinho explicando, mostrando como seria um modelinho de orientação da bússola, seria esses parâmetros, tá? Que devem ser atendidos de uma onda eletromagnética. Os comprimentos de onda, tá? Isso aqui, essa variação aqui de cima para baixo, tá? A gente tem aí o comprimento de onda, e aqui de uma crista a outra a gente tem aí as frequências, tá? Comprimento de onda é a distância linear entre dois máximos ou dois mínimos de uma onda, tá? Que é o que eu falei para vocês, que é de um ponto a outro, e aqui de baixo para cima eu tenho o período. Período daqui de uma crista a outra. Ai, que sinal meu tá aqui. Vamos trocar de uma ponta a outra, e de cima para baixo, de baixo para cima, aqui eu tenho o comprimento de onda. Aí eu tenho aqui as unidades de medidas, tá? O raio-x ele é medido em angstrom, ultravioleta visível em nanômetro e infravermelho, que ele não é visível a olho nu, é o micrômetro. Aí eu tenho amplitude, tempo ou distância, que é a frequência de uma crista para outra, tá? Amplitude de baixo para cima ou de cima para baixo. Baixo para cima. E o período da distância de duas cristas. E o comprimento de onda também. Então, frequência é o número de oscilações do campo por segundo. Unidade de medidas utilizada é o Hertz ou ciclo. Tá? A frequência ela é determinada pela fonte e se mantém invariante, independente do meio de propagação. A velocidade, ou produto de frequência, pelo comprimento de onda da velocidade da radiação no meio. O comprimento de onda é igual à velocidade vezes lambda, que é o comprimento de onda. Tem também a questão de deve ser considerada também as questões de a situação, se ele está imerso no vácuo, se não está, enfim. Tá? E se eu estiver no vácuo, eu tenho aqui esse parâmetro fixo, 3 vezes 10 elevado a 10 centímetros por segundo, que é igual a 300, ou que é equivalente a 300 mil quilômetros por segundo. Aí eu tenho com relação ao meio, tá? O valor do vácuo ele é maior com relação ao valor do meio, pela interpretação do campo eletromagnético.
Aí eu tenho velocidade é igual, perdão, gente, aqui é a unidade de ciclos, tá? Vezes o comprimento de onda. Introdução a métodos óticos. Sendo V a velocidade invariante, tá? É o valor da unidade de velocidade de frequência invariante, lambda, tá? Que é o comprimento de onda, deve diminuir quando a radiação de onda passa do vácuo para um meio material. O fator segundo o qual a velocidade é reduzida chama-se de índice de refração. Então, toda vez que vocês verem esse valor N, é o valor do índice de refração. Tá. Observação. Na análise espectroscópica, o termo mais usado é o de comprimento de onda, que é o de Lambda. Meninos, olha só. Dentro dessas metodologias, mas eu não preciso calcular isso, eu não preciso saber disso, porque isso, porque aquilo, o programa me dá tudo prontinho, já elabora gráfico, já elabora relatório, isso e aquilo. Enfim, o que acontece? Observem aqui neste exemplo que eu vou querer explicar para vocês. Aqui eu tenho o exemplo do ar. Tá? Essa parte aqui é a frequência de onda, a velocidade é a frequência de onda, o comprimento de onda, perdão. Tá? Frequência aí é o comprimento de onda, o qual eu tenho o material envolto em um ambiente. Tá? E que é a presença do ar, com a presença do ar. E aqui eu tenho, tá, um pedaço, uma placa de uma lâmina de vidro. Observem que a frequência e o comprimento de onda nos dois ambientes, eles são diferentes. Graças a esse comprimento e a essa frequência aqui, eu consigo determinar que esse material está em que meio? Tá? É um meio que apresenta circulação de ar. Não ausência de ar, que é o vácuo, por exemplo. Não é um material que há ausência de ar. Tá? Então, observem aí, como vocês vão conseguir ver exatamente o que eu estou dizendo para vocês, com relação a o comprimento e a frequência de onda apresentados aí com dois tipos de materiais diferentes. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: por mais que o equipamento te forneça todos estes dados, mas é que eu sempre falo em outras disciplinas, é que você há necessidade de você ter o conhecimento prévio. Se eu sei que ele vai medir pelos comprimentos de ondas apresentados, definidos de cada material, eu consigo ter uma noção se o equipamento está ou não está calibrado, por exemplo, tá? E fazer comparação dos dados que eu obtive. Algumas interações da radiação eletromagnética com o material obrigou, tá, a espectroscopia óptica como constituído de partículas de energia, que é os fótons ou o quanto. Tá? Então, quando a radiação eletromagnética ela é absorvida ou ela é emitida, ela ocorre uma transferência de energia de um meio para outro. E a essa energia liberada, tá? Que a energia liberada por cada fóton, corresponde aí a um tipo de frequência correspondente de um material específico, de uma substância específica. Então, por meio disso, eu consigo calcular, determinar aí essa frequência. Aqui eu tenho uma fórmula de como calcular essa energia de um fóton, que a fórmula é igual a energia em Joule, tá? Que é igual a constante de Planck, que ela também não muda, não sei se vocês já viram, essa aqui ela é bem comum aqui na química, vezes a frequência em Hertz. E aí, em termos, temos, quando a gente não tem, por exemplo, ela não me deu a frequência, ela me deu o comprimento de onda para mim poder determinar a frequência ou a velocidade. Então, basta eu substituir. Utilizar uma fórmula, eu vou substituir a velocidade. O que é a frequência? O que é a frequência? Frequência nada mais é que o comprimento de a velocidade
dividido pelo comprimento de onda. Então, vai ficar a constante de Planck vezes a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Portanto, um fóton de alta frequência, curto, tá? Com um comprimento de onda curto, ele é mais energético do que uma baixa frequência com um comprimento de onda longo. O espectro eletromagnético é um arranjo ordenado das radiações conforme os seus comprimentos de onda. O espectro é dividido em várias regiões de acordo com a origem das radiações, as fontes para sua produção e os sensores para detecção. Aqui eu tenho um modelo de uma introdução dos métodos ópticos, tá? Onde eu falei para vocês, cada tipo de material, ele emite uma frequência de onda diferente. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho emissão de raios gamas. Quais são os materiais que emitem raios gamas? Eles vão estar dentro desse intervalo aqui de frequência. Assim como os raios X estão dentro desse intervalo aqui, tanto de frequência quanto de comprimento de onda. Os materiais ultravioletas, que emitem luzes, ondas ultravioletas. Aí eu tenho aqui também as infravermelhos, as micro-ondas e as ondas de rádio que ficam nessa frequência, que são as frequências que a gente ainda consegue ainda escutar. Aqui eu tenho a frequência da luz elétrica, que é a luz visível, tá? Ela fica mais ou menos nesse intervalo aqui, tanto de frequência quanto de comprimento de onda. Daqui para cá a gente não são visíveis, ou são visíveis como a lâmpada solar, elas absorvem, né, para poder gerar energia. Temos os tubos de raio-x. Daqui para cá a gente trabalha mais como se fossem parecidos às ondas sonoras, tá? Não são bem as ondas sonoras, mas são aí os intervalos aí de ondas que se assemelham aí o seu comportamento. Mas mesmo assim, você tem aí escalas. Nas escalas que você tem que são visíveis e as escalas que não são visíveis, tá? Os tipos de energia formada. Aqui eu tenho, então aqui continuando, só que aqui está te mostrando com relação às cores, a emissão, tá? E a coloração. Aí temos aqui, nesse intervalo aqui, essa escala aqui colorida que vocês estão vendo, é a faixa de cores visíveis dentro de um espectro. Então, ele vai haver, conforme os comportamentos em que ele apresenta, tanto a frequência quanto o comprimento de onda, vocês irão conseguir enxergar algumas dessas colorações. E com isso, vocês vão conseguir determinar que tipo de substância é essa. Aqui eu tenho medidas do espectroscópios, tá? Tem aqui a radiação emitida, que tem uma amostra, ela vai emitir uma radiação, e com isso, conforme o comportamento dessas ondas, eu vou conseguir fazer a identificação. Eu tenho uma radiação emitida por forma de uma energia térmica elétrica ou uma energia química, tá? E aí, conforme vai haver a interação e vai haver um comportamento de frequência e a formação dos comprimentos de onda, eu consigo determinar que tipo de amostra é essa. Aqui eu tenho uma radiação incidente e uma radiação transmitida que vai formar esses picos aqui. Vai haver identificação do comprimento de onda e da frequência e eu consigo determinar que tipo de amostra é essa. A absorção da radiação eletromagnética, ela é um meio material, é uma interação quantizada que depende da estrutura das espécies atômicas ou moleculares envolvidas. Quando um feixe de radiação atravessa um meio material ou um vetor campo elétrico, atua sobre os átomos, moléculas e íons do mesmo. Certas frequências são relativamente absorvidas, ou seja, aquilo tem a frequência de emissão, porém algumas serão absorvidas e outras serão refletidas. E aí, conforme elas irão atravessar aqui essa amostra, eu consigo visualizar, ele vai emitir porque ele vai absorver vai apresentar uma determinada coloração, e essa coloração eu vou conseguir determinar aí que tipo de material está presente ali. A absorção da radiação eletromagnética absorvida, ela é fixada por átomos ou moléculas que, sofrendo excitação, passa de um estado fundamental para um estado excitado, tá?
E esse o estado citado que ele se refere ao estado energético superior. Os átomos, as moléculas e os íons, eles possuem números limitados de níveis energéticos, por exemplo, o sódio. Tudo está relacionado com a sua distribuição eletrônica, ou seja, com a capacidade que o elemento tem de doar ou de receber elétrons. Tá? Então, para que a absorção ocorra, o fóton excitado ele deve possuir uma variação de energia apropriada. Tá? Então, essa diferença de energia aí dentro do estado fundamental de energia do fóton que vai determinar. E o que causa, o que realiza essa absorção, ou essa seria essa transferência de energia, essa passagem de energia, tá? Essa absorção ou não, essa liberação de energia, está associada aí com a última camada de valência do elemento. Exemplo, um balanço térmico dentro do efeito estufa. O balanço térmico que é nada mais o efeito estufa. A transparência da atmosfera. A atmosfera é transparente aos comprimentos de luz visível. A camada de ozônio, O3, na atmosfera superior absorve muita luz ultravioleta. É por isso que fala que a camada da atmosfera é a camada que protege a Terra. Mas por quê? Porque se os raios, a emissão de raios ultravioletas da luz solar, elas são muito grandes. Então, para que serve a camada de ozônio? Para absorver o máximo possível dessas luzes ultravioletas. E aquilo que incide, aquele que passa por essa camada, é aquilo que a gente absorve, que a gente recebe aqui na Terra. Tá? Então, esse seria mais ou menos aí o exemplo, tá? Do que seria essa absorção. Tanto é que a camada da atmosfera ela apresenta uma determinada coloração, porém ela não é visível, tá? A olho nu. O efeito estufa na atmosfera inferior, o gás carbônico e a água fazem com que a atmosfera seja opaca aos raios infravermelhos e a radiação tem dificuldade em voltar ao espaço. Então, esses são os fatores aí que influenciam com relação à absorção. Por que o material, por que os raios infravermelhos eles não voltam para o espaço? Por que eles ficam retidos? Exatamente devido à atmosfera apresentar gás carbônico e também a água em sua constituição. Aqui eu tenho um modelo de balanço térmico, tá? Os gráficos elaborados mostrando exatamente esse balanço térmico com relação à liberação dos raios ultravioletas, os raios visíveis e os raios infravermelhos, faixas o qual eu não consigo ter visibilidade, tá? Das cores, não tem informações de cores visíveis, a não ser dentro desses intervalos aqui, tá? E aí eu tenho o comportamento e a frequência com qual eles estão relacionados. Se eu tenho para cá, eu tenho radiações de ondas mais longas, e para cá eu tenho radiações de ondas mais curtas. Tá? O oxigênio, por exemplo, o O2 e o gás oxigênio e o ozônio, eles estão presentes dentro dessa faixa aqui. Então, eu consigo determinar, tá, o tipo de onda emitido devido a isso. Aqui eu tenho um exemplo da aurora boreal, a famosa aurora boreal. A espectrometria de absorção molecular ultravioleta e visível. Tá? Eu tenho uma região de espectro que varia de 160 a 780 nanômetros. São medidas de absorção da radiação. Só voltando aqui. Para quem não sabe, a aurora boreal seria mais ou menos esse exemplo, tá? Com relação à absorção de ondas, o qual geram coloração. Por isso que dá esse efeito da aurora boreal. Medidas de absorção da radiação ultravioleta visível. Ela é uma ampla aplicação na quantificação de espécies inorgânicas e orgânicas. Tá? Então, essa parte aí para ver com relação à coloração, para que faça a espectrometria em materiais de absorção de radiação visível, tá? Eles são mais aplicados aí para as espécies de origem orgânica e as origens também inorgânicas.
A transmitância, a absorvância, células transparentes e o caminho ópticos, tá? São características identificadas dentro de uma amostra, por exemplo. Se eu tenho tramitância, como é que é a absorvância, célula transparente, e o caminho óptico, eu consigo determinar aí que tipo de elemento, porque vai haver emissão de ondas que são visíveis a olho nu e eu consigo fazer a identificação dos elementos. A concentração e a relação é linear com a amostra. Aqui eu tenho o processo de absorção, tá? E como ele deve ser calculado. Quando um feixe de radiação monocromática atravessa uma solução contendo um absorvente, uma parte dessa energia ela é absorvida, enquanto a outra ela é transmitida. Transmitância nada mais é que a atenuação sofrida pelo feixe de radiação incidente. A absorvância depende do número de centros absorventes de concentração. Ou seja, tramitância é aquela parte que a gente viu no gráfico, em que ela vai passando, em que os vetores vão passando daquela amostra, tá? E a absorvância está relacionada com a absorção de energia dentro da minha amostra. Se eu tenho absorção e essa absorção ela é visível a olho nu, ela vai formar uma coloração visível a olho nu, eu consigo identificar aí o tipo de elemento. Transmitância e absorvância, que é o que eu falei para vocês. Eu tenho uma solução absorvente de concentração, uma determinada concentração, e aí eu tenho tramitância, o fenômeno de tramitância e de absorvância. Medidas de tramitância e absorvância. Eu tenho a parte de reflexão, aquilo que vai ser refletido, aquilo que vai ser tramitente e aquilo que irá ser absorvido pela amostra. Tudo isso, gente, eu consigo calcular. Lei de Lambert-Beer. A quantidade de radiação monocromática absorvida por uma amostra ela é descrita pela lei Beer-Bernard-Vogel-Lambert. Vogel e Lambert, quando a energia, eles falaram o seguinte, provaram o seguinte, que quando a energia ela é absorvida, a energia transmitida, ela decresce exponencialmente com o caminho óptico. Beer e Bernard é uma lei similar para a dependência da tramitância com a concentração. Combinando as duas equações, eu vou ter aí, isso aqui está justificando e mostrando para vocês como é que é feito o cálculo, tanto da tramitância, quanto da reflexão, quanto também da absorção das luzes, das frequências emitidas. E aí eu tenho a concentração, ela vai ser diretamente proporcional à concentração, tá? No caso, a concentração A com a concentração A minúscula, que é o que ele está falando aí na forma, com relação à absorção. A constante A ela é chamada de absortividade, que ela é dependente do comprimento de onda da natureza e do material absorvente. O A minúsculo aqui da fórmula que ele fala é o coeficiente de absortividade e o Ezinho é o coeficiente de absortividade molar. Aqui eu tenho uma representação gráfica da lei de Beer para as soluções para essas soluções, onde contém aqui esse óxido, mostrando o comportamento deles, com as suas variações conforme a variação de tempo e de concentração. Aí ele vai explicar aqui, nessa porcentagem aqui eu tenho a tramitância, tá? Aquilo que vai passar, e aqui eu tenho a absorção do material. Aí eu tenho as variações de comprimento de onda, os coeficientes A e B, tá? Variações dos coeficientes. Espectro de absorção, esse é o tipo de gráfico que vai ser formado, onde os métodos de registros e gráficos apresentam espectrais diferentes. Vou já
Aí eu tenho aqui dois gráficos formando a parte de onde eu tenho duas substâncias, onde eu tenho um gráfico de absorção AA, tá? Onde eu tenho daquelas duas mesmas substâncias, onde está fazendo a comparação dessas substâncias. Tem um espectro de absorção. Sempre que uma solução for colorida, tá? Significa que o seu comprimento de onda está entre 400 e 700 nanômetros. E essa energia ela pode ser transmitida ou pode ser absorvida. E aí eu tenho as suas variações de onda e conforme a sua coloração. Tá? Se ela é uma cor complementar, significa que ela, no caso, com uma faixa de 380 a 420, aí eu tenho a formação do verde e amarelo. Se ela apresenta o comprimento de onda e a determinada frequência, ela vai apresentar aí a coloração violeta. Aqui eu tenho um espectro de absorção, a técnica, como ela é feita. Eu tenho como ela é por meio da coloração apresentada, da frequência. Eu tenho a solução, certo? Qual vai ser imersa a amostra. Tenho uma lente para auxiliar na questão do fenômeno de tramitância, né? E a absorção, e uma luz branca para auxiliar aí na visualização. Então, a luz branca de uma lâmpada do sol, ela atinge a solução, e o espectro de absorção, logo, ele mostra o máximo de absorvância na faixa de 460 a 500 nanômetros. A cor complementar, normalmente, é vermelho, é a cor transmitida. Absorção atômica. Absorção atômica, para quem tem o hábito de trabalhar, ou já trabalha, não sei, em laboratórios de química, tem alguns laboratórios voltados para áreas da mineração, vocês encontram muito aí aparelhos de absorção atômica. Qual que é a função deles? Promoção de elétrons e estados de maior energia, identificar, no caso, relativamente poucos estados possíveis, espectros de linhas, energias ultravioletas e visíveis são suficientes apenas para provocar transições que envolvem os elétrons externos. Tá? Ou seja, há necessidade de haver uma técnica para que seja identificada não as soluções que emitem raios ultravioletas visíveis, mas também é a necessidade de você fazer a identificação quando não é, tá, visível. Dessa forma, ele emite uma frequência diferente. A absorção molecular, ela compreende 3 tipos de energia: energia rotacional, energia vibracional e energia eletrônica. O que tem a ver essa energia? Toda vez que ele fala em excitação, pensem nos elétrons, na agitação dos elétrons, tá? Então, e essa energia, ela pode ser uma energia vibracional, rotacional ou simplesmente uma distribuição ou uma energia eletrônica. A energia rotacional, ela é associada à rotação da molécula em torno do seu núcleo de gravidade, que ocorre em regiões de baixa energia. Tá? A energia ela não é suficiente para provocar outros tipos de transação. Vai ser sempre aquela movimentação, tá, circular. Energia vibracional, ela é associada à vibração dos átomos na molécula, que ocorre na região de baixa energia, tá? E eles são sempre acompanhados de transações rotacionais. As energias dos elétrons eletrônicos, no caso, as energias eletrônicas, elas são associadas à distribuição dos elétrons em torno do núcleo do átomo e ocorre nas regiões com faixas de 110 a 750 nanômetros. E elas são sempre acompanhadas de outras transições. Ou seja, ele pode ser vibracional e rotacional, tá? Ou seja, ele sempre vai estar associado com um ou outro tipo de velocidade. Diferente da energia vibracional e da energia rotacional. Aqui eu tenho a introdução aos métodos, tá? Que é exatamente o tipo de movimento que eu falei para vocês, que é o tesoura plana, torção fora do plano, que é o twisting, oscilação fora do plano, balanço do plano. Aí, esses tipos são exemplos de vibrações de estiramentos
e vibrações de deformação. E elas podem ser tanto simétricas quanto também assimétricas. Aqui eu tenho o exemplo de como é feito a análise. Eu tenho aqui, por exemplo, a análise do vapor, uma solução contendo hexano e uma solução aquosa. Tá? Observem que nos 3 gráficos eu tenho aí representações e comportamentos diferentes. Aqui eu tenho, onde eu tenho essa variação E0 e E1, eu tenho as variações aí de energia liberada. Limites da lei de Beer. Os desvios reais da lei de Beer é obedecido para soluções diluídas com concentrações menores que 0,01 mol litro a menos 1. Concentrações maiores ocorrem em interações entre as espécies absorventes. Exemplos, espécies muito próximas, alterações na distribuição das cargas e também na alteração na capacidade de absorção. Soluções diluídas com alta concentração de eletrólitos inertes, como interações eletrostáticas e alterações no coeficiente de absortividade molar. O coeficiente de absortividade molar ele varia com o índice de refração da solução nas soluções coloridas. Tá? Lembra que eu falei para vocês? Dentro aqui da absorção atômica, não vai haver a formação de uma coloração como foi na espectroscopia eletromagnética. Dentro da espectroscopia eletromagnética, há a formação de algumas luzes, de uma absorção que pode de onda, o qual ele pode refletir, tá? Em formar uma coloração específica visível a olho nu. Já que dentro da absorção atômica não vai haver essa formação de coloração, de absorção. Então, eu tenho aqui relacionadas às limitações dos instrumentos, eu tenho a faixa espectral isolada, uma radiação policromática, é uma radiação estranha espúria, ela apresenta uma instabilidade de fonte e é uma resposta não linear do detector. A causa química são associações e dissociações moleculares, apresentando deslocamento dos equilíbrios, tanto do óxido de cromo quanto cromo 2O7 e cromo O4. São dois óxidos diferentes. Com variações de quantidade de elementos diferentes. Desvios químicos ocorrem devido à dissociação em reação com solvente. Tá? Eu tenho a reação e interação de 2 solventes, onde ele vai formar aqui, vai apresentar um gráfico com dissociação, comportamentos de dissociação diferentes. Eu tenho nesse gráfico tem a absorção e os indicadores de concentração de cada um dos elementos. Desvio da lei de Beer para solução não tamponada em um indicador. Radiação policromática. Duas substâncias, sempre vai ser antes de colocar e depois de colocar o material. Representação em manual, espectro de emissão de radiação eletromagnética, onde eu tenho diversas bandas. As formações aqui significa que são os tipos de elementos presentes. Que tem emissão de uma solução salina obtendo uma chama de óxido, gás oxigênio e gás hidrogênio. Tem os espectros de linhas. Que é a apresentação de diferentes elementos, igual eu falei para vocês, com relação à energia relativa, tá? E também com o comprimento de onda. Enfim, por hoje é só, tá? Não vou passar a atividade hoje, devo passar as atividades para vocês, acredito, vou jogar lá no grupo, se quiserem tamanho de material, solicitem por lá, tá? E do mais é isso, estudem, se cuidem e qualquer coisa, estou aqui.